Vocês sabiam que o diabo aprisiona almas? Sim ou não? Sabiam que o diabo aprisiona vidas? Eu quero te mostrar na Bíblia que Satanás aprisiona vidas, aprisiona almas. Aleluia. Leia comigo Lucas 13. Veja só o que o Senhor Jesus Cristo disse. Veja só que o diabo ele consegue aprisionar vidas. Lucas 13, versículo 16. Diz assim: esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha como? Satanás mantinha como? Presa. Por quanto tempo? 18 anos. Olhe para mim. Nós vemos nesse versículo que Jesus diz de forma categórica: o diabo mantinha presa uma vida. Ele mantinha como? Presa. Ele mantinha como? Presa uma vida. Isso te faz perceber, olhe para mim, que é normal. Na terça-feira, quando nós demos início à sessão da Guerra das Almas, contra as almas, isso aqui falamos que tudo começa talvez com situações que o diabo traz, comportamentos estranhos, doenças estranhas, certos azares que parece que nunca passam da sua vida, que fazem as pessoas olharem para a suposta guerra espiritual que podem estar a enfrentar. Agora, Jesus está a dizer que há uma mulher que está doente. Por quanto tempo, meus irmãos? Jesus não fala que ela estava doente, fala que ela estava como? Presa. Assim hoje pode acontecer que há pessoas que o comportamento, o estado delas de vício, o estado delas de debilidade, de não haver crescimento, possesso de demônios, é chamado de prisão. O diabo prendeu aquela pessoa. O estado de você viver uma vida completamente destruída pode ser anexado ao fato de você estar a viver uma prisão. Até nos teus desejos, até naquilo que você quer, teus sentimentos, tuas mágoas que nunca passam, pode ser um lugar de prisão a qual você se encontra. E é por isso que Deus nos colocou como tema e sessão dessas semanas, vão vir pela frente, falando dessa semana. Saibam que existe uma guerra que está havendo contra as almas. Amém, meus irmãos? Deus nos tem levado e Ele quer, como eu disse na mensagem quando eu mandei hoje, eu disse: você tem que saber que a tua alma é guerreada, é combatida, e tem que saber como preservar a tua alma. E eu quero dizer uma coisa: se você não despertar nessa noite, nessa sessão, tua alma pode ser aprisionada por todo o resto dos seus dias. Se você não despertar, não acordar, pode dar-se o caso da tua alma ser presa, ser escrava do demônio para sempre. Mas essas sessões estão para te ajudarem a preservar a sua alma. Aleluia, meus irmãos. E eu quero começar com uma questão: quem declarou guerra contra as almas? Pergunta para o teu irmão do teu lado: quem declarou guerra contra as almas? Quem declarou guerra contra as almas? Ela te respondeu? Ok. Existe alguém que declarou guerra contra as almas. E eu quero te mostrar quem é esse homem que declarou guerra contra as almas. Para quem não sabe, a alma somos nós. É aquela pessoa que não é essa carne. Somos nós, que é o ser, o centro das emoções, o centro dos sentimentos, o centro da comunicação com Deus. Não é nossa carne que fala com Deus, é a nossa alma que fala com Deus. Quando a pessoa morre, é a alma que vai para o céu. Eu falo do centro, da onde a pessoa não tem vontade de orar, da onde a pessoa tem um vício, é na alma dela. É aquilo que nós somos. É o centro da nossa vida, onde está a nossa alma, somos nós. Amém, meus irmãos? Alguém declarou guerra contra as almas. Leia comigo Apocalipse. Leia comigo Apocalipse, capítulo 12. Veja quem declarou guerra contra as almas. Aleluia. Vocês estão aí, pessoal? Apocalipse, capítulo 12, versículo... Vocês estão comigo, pessoal?
Sim ou não? Sim. Ok. Estão comigo? Sim. Ok, capítulo 12, versículo 17, diz assim: o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para fazer o quê? Para atacar, para guerrear os demais filhos de quem? Da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e que mantêm o testemunho de Jesus de Nazaré. Aleluia, meus irmãos. Repita comigo. Satanás declarou guerra contra as almas. Amém, meus irmãos? O diabo foi quem declarou guerra contra almas. Ele é quem declarou. A Bíblia diz que quando ele foi, perdeu o seu lugar nas estrelas, no meio das estrelas do Senhor. Ele cai, arrasta as estrelas que ele arrasta. Ele não consegue um objetivo. E quando ele não consegue o objetivo, desde o primeiro instante que Satanás perdeu o seu lugar, ele declarou naquele momento guerra contra as almas. Contra Deus ele não pode. Ele sabe que pode contra as almas. Contra Deus ele não pode tocar. Ele não pode guerrear contra Deus. Ele nem pode lutar contra Deus. E por mais que ele quisesse, ele não conseguiria lutar contra Deus. Agora a Bíblia nos diz que ele decidiu atacar, decidiu guerrear contra os filhos dos homens. Quem são? Somos nós. Todo o ser humano, desde o dia que Satanás declarou guerra contra as almas, desde lá, todos nós estamos a ser combatidos. Diariamente estamos a ser combatidos. Todo ser, todo ambiente, todo seio familiar é combatido diariamente pelo diabo. Todo homem que está vivo, quando uma criança nasce, o diabo já olha com um objetivo: combater aquela criança. Mesmo quando ela é criança, ele começa a desenhar planos. Razão pela qual que nós estamos aqui, alguns, ao termos nascemos e encontramos tradição, encontramos espíritos que estamos a herdar. Tais espíritos é uma demonstração clara de ataque que o diabo está a fazer contra a sua alma, com o objetivo de levar a sua alma para o inferno. Desde que o diabo declarou guerra contra almas, ele investe dia e noite. Ele pretende algo quando ele guerreia contra as almas. Olhe para mim. Quando ele luta contra ti, ele quer alguma coisa de si. Primeira coisa que o diabo quer de si: ele veio para roubar, matar e te destruir. Ele vem para te roubar. Ele quer matar-te e ele quer também te destruir. Amém, meus irmãos? Amém. A segunda coisa que o diabo quer, ele quer tirar o que alguns têm, e os que não têm nada, ele quer com que eles nunca tenham. Entendeu o que eu vos disse agora? Segunda coisa, ele quer tirar o que alguns têm, e aqueles que não têm nada, ele quer com que eles nunca tenham. E nós temos visto pessoas que vivem nisso. E nem sempre percebemos, às vezes, que quando nós buscamos uma coisa, não estamos a conseguir ter. É porque talvez alguém não está a te permitir você ter essa tal coisa. Os que têm, não percebem que na posição de ter alguma coisa, eles não sabem que diariamente são combatidos para eles perderem o que eles têm. Quantas pessoas se conheceu que frequentavam a igreja, que até tinham títulos na igreja, mas que hoje já não são mais nada? São pessoas quaisquer. Perderam o que eles tinham. O diabo lhes tirou. Não há descanso, tanto para o que tem e tanto para o que não tem. Todos os dias há um trabalho sendo feito para tirar o que a pessoa tem e não dar o que a pessoa não tem. Até agora. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém está me entendendo? Terceira coisa que o diabo quer quando ele guerreia contra nós: quer desestabilizar lares, desviar almas para o inferno, desgraçar vidas. Por último, quarto lugar, a coisa que o diabo quer: o diabo, ele não quer ser desgraçado sozinho, quer desgraçar mais pessoas, incluindo a ti, incluindo você, incluindo eu. O diabo, ele quer desgraçar a todos aqueles que ele puder,
desgraçado. Ele não quer perder absolutamente ninguém. A Bíblia diz que quando o diabo caiu, quando ele foi expulso no céu, ele com a sua cauda, repita comigo, com a sua cauda. Repita comigo, com a sua cauda. No dia em que ele foi expulso, imagine isso, idealize isso. Um ser foi expulso. A Bíblia diz, livro da Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: com a sua cauda arrastou terça parte dos anjos. Quer dizer, quando ele caiu, ele não queria cair sozinho. Ele arrastou terça parte com a sua cauda para a desgraça. Muitos de nós estamos aqui e não percebemos que quando vivemos uma vida desgraçada, é o que o diabo está fazendo, combatendo almas. Essa é a razão por que a minha luta como evangelista é ir atrás da sua alma. Foi ir atrás da sua alma, você que era bêbado, você que era desgraçado, você que era uma pessoa sem rumo, sem direção, porque o diabo te combateu, guerreava contra a tua alma e você não conseguia resistir. Eu estou falando que todo ser é combatido. Eu estou aqui hoje, mas amanhã eu posso estar no chão. Se eu não souber que está numa guerra, estou numa guerra agora, nesse momento, eu só preciso me perguntar: quantas vezes o diabo quis me deixar cair? Chegou até a fase que até foi notório para todos vocês que ele tinha um objetivo claro com a minha pessoa, porque ele luta contra almas. E eu quero dar um alerta para isso. Se você não for a vigiar, o apóstolo Pedro nos disse, vamos ler isso agora no Pedro, para nós podermos compactar isso, capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Pedro nos deu uma advertência, nos deu um grande aviso. Amém, meus irmãos? Versículo 9, versículo 8, isso aqui é: tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda longe de nós. Amém? Anda longe de nós, sim ou não, gente? Alguém disse sim. O diabo, vosso adversário, anda longe de nós, amém? Ele anda aonde? Em redor. Redor é longe? Redor é longe? É o quê? É perto. Ele anda em redor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Olhe para mim. Se nós sabemos que o diabo quer me desgraçar, e eu quero te dizer isso: o diabo combate todos os seios, até nos altos escalões da espiritualidade. Não há nenhum grau na espiritualidade, não há nenhum título na cristandade que não é combatida pelo diabo. Não existe. Não existe. É por isso que eu até dou essa alerta por vezes para nossos irmãos que andam muito de qualquer maneira. Eu digo: vocês sabem que alguém está no nosso meio? E eles não percebem que a primeira coisa que o diabo quer fazer, muitas das vezes, quer te distanciar do seio que pode te edificar. E a pessoa, quando pensa em se distanciar da igreja, pensa em não se entender bem com o seu pastor, ela acha que, ok, isso aí é uma coisa normal, isso aí é uma coisa que eu posso ter, a falha pode estar com o pastor. E você não duvida, você não se examina que existe um inimigo lutando com um objetivo claro: ele quer te destruir. E você não vigia que pode estar a ser a influência de alguém estar combatendo a tua alma de perto. Eu quero te mostrar na Bíblia que até os apóstolos eram combatidos. Amém? Até os apóstolos eram combatidos e ninguém escapava. Ninguém escapava disso. Eu não escapo disso, porque o diabo nunca vai desistir da tua alma. Ele nunca vai desistir até te ver no inferno com ele. Ele nunca vai desistir até que você viva essa vida desgraçada e no fim você vai para o inferno e você se encare com ele no inferno. Ele nunca vai desistir de si. Abra comigo o livro de 2 Coríntios. Eu quero te mostrar que o diabo combate até os mais altos escalões. 2 Coríntios 4. Amém? Eu quero te mostrar isso na Bíblia, que você não pode ficar adormecido. Aleluia, meus irmãos. Vocês estão aí, pessoal? 2 Coríntios capítulo 4. Estão comigo?
Ok, versículo 8, diz assim: sofremos pressões de todos os lados. Amém, meus irmãos? O que significa pressão? Olhe para mim. O apóstolo Paulo está dizendo que sofre o quê? Sofre o quê, meus irmãos? O que é isso? Quando alguém é pressionado, sofre pressão, está a combater a alma dele. Paulo está dizendo que eu sofro pressões de todos os lados. Eu estou a ser agitado. Segunda coisa, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ficamos perplexos, mas não estamos desesperados. Amém, meus irmãos? Paulo era combatido por eles serem colocados em ficarem perplexos. Versículo 9: somos perseguidos, mas não somos desamparados. Somos abatidos. Somos o quê? Olha para mim. Como é que você sabe, como é que você imagina que funciona alguém ser abatido? Já imaginou? Paulo está dizendo que ele é o quê? Guerra contra as almas. Até o apóstolo do nosso Senhor Jesus está dizendo que eu sou abatido também. Eu estou a ser pressionado. Vamos continuar no mesmo versículo 9. Mas não destruído, versículo 10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que a vida se manifeste em nosso corpo. Aleluia, meus irmãos. Olha para mim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui agora que eles estão a ser combatidos pelo diabo. Eles estão a sofrer. Cada dia eles estão como alvo. O diabo está com tentativas de lhes tirar de onde eles estão. Paulo fala em suas cartas que haviam alguns discípulos que não suportaram a perseguição e fugiram, caíram na fé, naufragaram. Você tem que saber que você combate todos os dias. E eu quero te dizer que se você não tem encontrado nenhuma coisa que te faça perceber que o diabo está te combater, saiba que ele está a usar a via secreta para te derrubar. É a mais péssima. Existem duas formas de atacar. Aquela mais pública, violenta. Mas existe aquela que eles trabalham na calma, no silêncio. E muitos de nós estamos aqui nesse lugar, estão a ser combatidos e não sabem. Não estão a perceber que está a haver uma guerra intensa para fazer você perder. Há muitos que estiveram do meu lado, meus irmãos. Há muita gente que já esteve do meu lado. Há muita gente que já esteve na igreja. Há muita gente que Deus já lhes deu uma coisa, um tesouro. Mas eles pensavam que por causa de ter um tesouro, era tudo. Esqueceram-se que tinha um inimigo que não depende do tesouro que você tem para ele continuar a investir para te combater. Não importa do seu título, do seu cargo, ele vai combater sempre até você perder o que você tem. Caíram. Perderam sua autoridade. Perderam sua parte na casa de Deus. Aflições que o diabo lançou para eles, eles colocaram desesperados. A unção foi embora, o poder foi embora, o chamado também apagou-se. E o diabo, no dia em que ele conseguir isso, é porque ele vai te dizer: amigo, eu não comecei a te combater hoje quando você caiu. Eu te combati desde o dia em que você recebeu essa coisa. E eu luto até hoje para você perder os que você tem. E para os que não têm nada, o diabo faz de tudo para você nunca poder conseguir algo. Há quem vai dizer: eu tenho um azar. O diabo anda no seu redor. Nas palavras do apóstolo Pedro, quando ele nos diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, eu entendo como se o apóstolo Pedro, o líder da igreja, estivesse a testemunhar daquilo que ele é próprio. Ele estivesse a saber que eu sei que o diabo anda ao vosso redor. Eu sei, porque eu vivi rodeado dele em todos os dias da minha vida. Irmão, não existe nenhum ser humano que há de viver nessa terra um dia sequer sem o diabo estar perto dele, sem o diabo meter a mão no prato em que ele come. Todos os dias o diabo mete a mão no prato que você come. Nunca você consegue estar tão longe dele, porque ele está querendo algo de si. O apóstolo Paulo diz, por causa dessa minha instrução que eu estou a dar agora, quero vos dizer algo que o apóstolo Paulo diz. Se você tem consciência de que o diabo te combate, há uma instrução que eu quero te dar nessa noite.
não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, meus amados irmãos, como os demais fazem, mas sejamos vigilantes e sóbrios. A palavra sóbrio provém do grego nepa, que significa autocontrole, evitar excessos e desvios. A palavra sóbrio do seu grego provém, é nepa, e ela significa autocontrole. Quando diz seja sóbrio, significa cuidado, autocontrole. Evitem desvios e deslizes. Evitem excessos. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Amém, meus irmãos? Amém. Não durma. Se você acha, meus irmãos adolescentes e jovens, eu falei aqui no domingo, ontem, na terça-feira também eu falei, ninguém pensa em ver o futuro destruído, mas eles só se assustam com o futuro destruído porque não vigiaram. Não vigiaram, não foram sóbrios. Não durma, porque alguém está a planejar agora prender a tua alma de alguma maneira. Você tem visto ele a tentar fazer alguma coisa contra si? Você tem visto ele a combater a sua alma? Não durma, pois existe uma força a querer te dominar. Assim como houve uma força que dominou Caim, assim como houve uma força que entrou em Judas, há uma força a querer entrar no teu corpo. Há quem não manifesta hoje, mas o diabo está a preparar um dia. Ele quer entrar novamente no teu corpo para você voltar a manifestar novamente. Por isso que não há tranquilidade, não há sossego. Eu já vi pastores a manifestarem com demônios, meus amados irmãos. Eu já vi servos de Deus a manifestarem com demônios, mesmo que preguem, mesmo estão a cantar, mesmo estejam a ensinar, a libertar outras pessoas, mas um dia já manifestaram com demônios. Sabe por quê? Essa posição que eu estou não me diz nada de segurança. Ainda sou alvo de ataques. Há alguma força que quer entrar em mim, agora que eu estou a falar. Existe um poder, assim como quis entrar em Judas. Tentou durante 3 anos para entrar em um homem. E o diabo não tem preguiça nisso. Não importa o tempo que ele vai levar para prender a tua alma, ele vai levar esse tempo. Entrou em Judas no 3º ano. 3º ano entrou em Judas. Eu vos digo, escrevam o que sabe dizer. No ano de 2026, há pessoas que vocês nem imaginam que é onde eles virão manifestar novamente. Há pessoas que vocês nem têm ideia. Esse dia eu não vou precisar de orar para manifestar. O demônio vai querer envergonhar a pessoa. Vai querer envergonhar. Eu não vou precisar de orar nesse dia. Vai ser um escândalo. Me ouviram também quando eu falei, há algo nesse ano que vai acontecer que eu não vou poder evitar. E eu nem quero evitar. Tem que acontecer para vocês aprenderem algumas coisas. Que não se pode fazer coisas de certa forma errada e pensando que Jacinto, ele não vai saber de nada, porque está no meu coração. Esse ano, 2026, escrevam isso. Amém, meus irmãos? Deus disse para Caim, se não procederes bem, repita comigo, se não procederes bem. Se não procederes bem. Deus disse que o pecado está na porta a bater. Ele quer entrar, quer te dominar. Cabe a ti dominar esse mal. Alguém, eu te digo novamente, Senhor, me ouça. O demônio está a lutar contra a sua alma. Ele está a fazer uma guerra, um investimento gigante contra si. Se não procederes bem, se não se posicionares e vigiar, como Paulo disse em Tessalonicenses 5:6, não dormir, você não dormir, você não vigiar, não ser sóbrio, você vai ser dominado por uma força grande do mal na tua vida. É um poder que vai te dominar, pois estamos em guerra. Aleluia, meus irmãos. Estamos em guerra. Alguém está a me entender? Evite excessos. Meu irmão jovem,
Vigie os teus pensamentos do que você vai falar. Vigie. Vigie os teus sentimentos. Alguém pode entrar em si. Alguém está a lutar para poder conseguir acesso à tua alma, acesso ao teu corpo. Vigia o que está detrás do sério. Paulo disse, até nós somos combatidos, sofremos pressões, mas ainda estamos firmes. Como Pedro disse, resisti-lhes na fé. Quando eu sou pressionado, quando eu sou perseguido, quando eu sinto pressões na minha vida espiritual, quando eu sinto que algo está querendo me acabar as forças para eu desistir, resista firme. Amém? Precisamos dominar o mal que está querendo entrar em nós. Se você não dominá-lo, ele vai entrar em si e vai te dominar. Judas não pode mais reverter a situação. Quando o diabo entrou nele, a Bíblia diz de forma categórica, literal, Satanás entrou em Judas. Entrou nele. Agora o trabalho do diabo já lhe monitorava de dentro, mas enquanto estava no processo, lhe monitorava de fora. Soprava pensamentos, soprava palavras. Gente, eu não sei, vocês devem vigiar a igreja. Tinha sinais de que o diabo queria entrar em Judas. Gente, eu já vos ensinei uma coisa. Judas, um dia, eu estive a ler e a ouvir novamente isso. Ainda ontem, estava a ler algo ontem e falava sobre Judas. Não, foi hoje, ontem e hoje, exatamente, foi hoje, logo pela manhã. O homem de Deus que eu estava a acompanhar quando ele estava a falar sobre esse assunto, ele falava de algo que uma vez eu falei para vocês, eu só me recordei. Ele disse, Judas, no dia em que ele tentou repreender, tentou querer travar a mulher que estava a trazer bálsamo, a Bíblia diz que não é porque ele se importava com os pobres, mas é porque ele era ladrão e tirava da bolsa as ofertas. Não pode, temos que vender isso aqui para dar aos pobres. E esse homem de Deus falava, muitas das vezes o diabo entra pela legitimidade de que você pensa vir em si. Ele está querendo te dominar, mas até ali ele ainda não entrou em si. Você ainda não recebeu no teu coração. Você começa a pensar que o teu juízo é correto, mais do que aquele que Deus colocou na tua frente. Sem saber que o diabo está a bater a porta para alcançar alguma forma de entrar no teu corpo. Guerra contra a alma. Jesus falou com os apóstolos, no livro de Lucas, disse, Satanás vos pediu para vos peneirar. Satanás vos pediu para vos peneirar. Meus irmãos, o próprio Satanás foi falar com Jesus, como quem diz, foi ter com Jesus e dizer o seguinte, olha, eu preciso desses, me dê esses aqui. Eu preciso de peneirar esses. O que é peneirar? É como Satanás estivesse a dizer, eu conheço até esses, onde eles vão esses. Me dê esse aqui. Olha o que vai acontecer agora. Me dê esses. Veja o que vai acontecer em menos de tempo. O diabo nunca esteve tão longe de Jesus Cristo. Estava ao redor de Jesus e do seu grupo. E pedia fazer o que, meus irmãos? Peneirar a eles. Você já imaginou um inimigo que entra na tua casa e te diz, estou a pedir, eu quero lutar com essa pessoa. Eu não tenho medo dele. Me dê essa pessoa, eu quero lutar com ele agora. Imagina o diabo dizer isso. E não ter com o próprio Cristo. Me dê esses. Eu quero agora, me dê. Você confia neles? Me dá eles agora. Jesus sabia que não era o momento certo. Não era o momento certo para deixar aqueles homens a sós. Não era o momento certo. E Jesus disse, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar, mas eu intercedi. Eu fiz algo por ti, não havia onde suportar vocês. Mas quando você for a se converter, fortaleça os teus irmãos. Agora Pedro não estava pronto. A guerra contra a alma poderia lhe encontrar de surpresa. Quer dizer uma coisa, meu irmão. Ao lado de Jesus, era o lugar mais seguro do mundo. Sim ou não, meus irmãos? Mas era o lugar mais perigoso para se estar.
ao lado de Jesus, era o lugar mais seguro do mundo, mas é o lugar mais perigoso. Por quê? Era onde ventos fortes sopravam. Ventos fortes sopravam ali, ao lado de Jesus Cristo, todos os dias e sempre. Eu já fui muito elogiado, minha igreja foi muito admirada, mas muitos não sabem que esse lugar aqui é um dos lugares mais perigosos para se estar, na comunidade de Jesus Cristo e ao lado de mim. É o lugar mais perigoso para se estar. Principalmente se você admira e elogia alguma coisa desse lugar. Ficar perto de mim, tem que se ver bem nos teus pensamentos. Olha ao redor, os já andaram comigo onde estão nesse momento. Olhe bem. Eu falo sempre que eu posso, inclusive com o Carlos, saber tomar cuidado com muita coisa. Eu digo, olhe bem, olhe bem. Olhe bem, olhe perfeitamente onde que foram cair. Porque esse é o lugar mais perigoso para se estar, este aqui. Pior quando começam a ter problemas. Eu já vi disso no domingo. Virem com corações pesados da minha presença e andar do meu lado. É o teu pior veneno da vida. Pior veneno da sua vida. Amém? Jesus era o lugar, era o centro em que todo mundo havia dizer o seguinte: ali eu estou seguro ao lado de Jesus. É verdade, sim, estava seguro, mas ventos fortes sopravam ali. Amém? Aprenda algo. Sempre que você ouvir um elogio, ou mesmo você estiver para fazer algo bom, vigie. Teu adversário anda bem ao teu redor, à procura de alguma forma para te destruir. Ele está à procura. Você é inteligente, jovem, adolescente? Vigie. Quer fazer uma coisa boa? Ok, algo bom o que é? É vocês possivelmente se formaram, de certo. Algo bom é construir família. É muito bom construir família. Mas vigie. Essas coisas boas, o diabo gosta muito de atacá-las. Gosta bastante de atacá-las. Como eu disse, de modo que quem tem, perca, e quem não tem, nunca tenha. Nunca venha ter. Jovem que é desgraçado, nunca pare e sai da desgraça. Ele continue desgraçado. Amém? Amém? Eu vejo isso sempre. Toda vez que eu tenho pessoa do meu lado, a pessoa, é normal, temos novos evangelistas, temos os antigos. Mas é uma coisa que as pessoas não entendem. Quando o teu pastor te dá uma certa coisa, Deus te favorece, o diabo vai lutar para você perder isso que você recebeu. E você vai começar a desprezar muito aquela coisa. Mas como eu já disse até para os evangelistas, para mim funciona uma vez, falha uma vez já era. Acho que ainda não prestaram atenção nisso aí. Para mim é uma vez e você já morreu. Uma vez. O diabo, quando você tem, eu quando estou aqui, é normal o diabo colocar muita coisa na minha mente. Ah, esse lugar é muito cansativo, esse lugar é muito ir para a igreja sempre. Por que você tem que falar contigo isso na tua mente? Por que você tem que ouvir sempre o que o pastor te diz? Aparece até pessoas que começam a te entulhar a cabeça. Você não tem que ouvir tudo, pá. Você não tem que obedecer todas as coisas. E o diabo quer fazer você perder aquela posição. Há uma irmã que veio ter comigo aqui na semana passada, veio até chorando, dizendo o seguinte: pastor, eu já vi que ficar perto de si é uma coisa boa, mas eu sinto que se eu perder, vou perder. Ela até usou uma palavra que eu até permiti ela falar. Ela disse assim: eu sinto que se eu for a perder essa parte do pastor se abrir sempre comigo, falar as coisas, vou perder até a sua amizade. É uma irmã dessa igreja que falou isso. Eu fiquei, amizade? Claro que não há nenhuma amizade aqui entre nós os dois, mas eu permiti ela falar aqui porque ela olha como se fosse mais do que tudo. Ela com lágrimas nos olhos dizendo: eu não quero perder isso, por isso eu não quero vacilar, eu não quero falhar. Ah, é adolescente, são jovens mimados. Não, adivinhe, é uma pessoa que tem família, eu tenho filho, eu tenho marido. Amém? Mas reconhece como se fosse o lugar mais bom para se estar. Mas ele reconhece dos perigos que se tem, que se passa. Porque quando está ali, o diabo fala muita coisa na tua mente, para você perder aquela tua posição, aquele teu lugar. E quando você for a perder, ele vai se afastar de si e te olhar assim.
Quando você tiver ofendido teu marido, tua esposa, tiver perdido tua vida, teu lar, tudo estiver numa desgraça, tudo sujo, é onde você vai descobrir uma coisa. Eu fui combatido, usei minha raiva, usei violência, estraguei tudo. Agora, me segue a culpa. Não sabia você que era combatido diariamente. Não sabia. Amém? Como o diabo peneira almas, assim como pediu para os apóstolos? Como é que ele peneira almas? Jesus, na oração do Pai Nosso, disse o seguinte, para nós orarmos dessa forma: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, meus irmãos? No reino do Espírito existe sim tentações. Repita comigo, tentações. É tentado quem tem algo a perder. É tentado quem tem alguma coisa para poder perder. Temos tentações que o diabo coloca muitas das vezes na vida do crente. E quando o crente não vigia, cai em tentações, ele perde. Quando ele cai em tentação, ele é preso. Segundo, tem males no mundo. Males que vão em direção ao crente. Males que vão em direção ao homem. Males que vão em direção a nós. E o diabo, tudo quanto ele quer com esses males é que eles te atinjam e você caia. Amém, meus irmãos? Apocalipse 12 diz o seguinte: quando o dragão perseguia a mulher, diz a Bíblia que ele abriu a sua boca e fez sair da boca dele muita água. Repita comigo, muita água. Ele abriu a boca e vomitou, ele cuspiu, ele tirou muita água para submergir a mulher, para afundar a mulher. A serpente enviou muita água. A água era para aquela mulher afundar. Essa água é a forma de peneirar que o diabo por vezes usa. A água representa aflições, perseguições, dores. Representa todo tipo de tentação, todo tipo de aflições que a tua alma recebe, pressões. Alguém que está querendo com que você afunde para peneirar a sua alma, para a tua alma ser presa, tua alma ser greada e você perder acesso a ela. Alguém está me entender? Gente, alguém está me entendendo de verdade? Eu quero terminar. Essa água que o diabo envia, eu quero te dizer, irmão, é capaz de afastar todos nós da vontade de Deus. Você está sendo combatido, irmã. Algo está a combater a sua alma dia e noite. Você parar de orar. Você parar de ler. A sua aproximação com a igreja, com os irmãos, está a reduzir. Aumentando desconfiança. Alguém está combatendo-te, você nem está a notar. Vai descobrir na cova. A Bíblia diz que há coisas que quando você perde, mesmo buscar com lágrimas, você não vai encontrar mais. Existem coisas que você pode buscar com lágrimas, mas o diabo só vai ficar a te rir. Vigie, não durma. Não durma. Não existe uma posição que o diabo não te tente mais. Não existe essa posição. Eu quero terminar. Por isso que no meio dessa grande luta que vocês estão, qual é a solução? Qual é a solução, meus irmãos? O que você tem que fazer? Primeira coisa, eu quero que você vigie. Não durma. Vigie bem as tuas decisões. Vigie teus pensamentos. O culto de domingo, no último ponto, quando eu falava de o que faz pessoas, o que leva pessoas, o erro que as pessoas cometem, que lhes faz fazer escolhas erradas, eu anexei: tuas decisões, escolhas conflitem o teu Deus e o teu líder. Eu preciso terminar. Você precisa de nunca aceitar algo que te coloque em conflito contra o teu Deus e contra teus irmãos na fé e contra o teu líder. Nunca aceite. É o primeiro caminho. Esse é o primeiro caminho. Segunda coisa, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo.
e ele fugirá de vocês. Amém, meus irmãos? Tiago 4:7. Primeira coisa, submeta-se a quem? Submeter-se a Deus é mantenha-se sempre na obediência, na humildade. Mantenha-se sempre na dedicação das coisas de Deus. Mantenha-se sempre a fazer as coisas de como você aprendeu. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo, resista a ele. Diariamente, negue as propostas dele. Negue. Aleluia. Por fim, Deus é fiel com a igreja. E Deus fortalecerá a igreja e os protegerá do inimigo, do maligno. Aqueles que pertencem à igreja, do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, serão mantidos, protegidos do maligno. Aleluia, meus irmãos. Hoje eu quero que você saia daqui sabendo que tua alma é combatida nesse segundo dia. E sabendo, cuidado aonde você está. Algo está a tentar tirar de onde você está, ou está a impedir para você ter alguma coisa. Qual é o teu posicionamento? Não durma. Vigie. Na próxima semana, quando eu tiver a falar da parte 3, eu trago a lista das maneiras que o diabo combate vocês. Você vai se identificar em muita coisa. E até algumas coisas que acontecem com as pessoas dentro dessa igreja, que faz muita gente ser combatida e não percebe. Mas hoje eu quero que você saia daqui agora sabendo, eu tenho que submeter-me a Deus. Eu tenho que resistir ao diabo. Eu não posso estar tranquilo, eu tenho que estar em vigilância ao Criador. Eu tenho que estar em vigilância. Alguém está querendo me destruir. Alguém pode me entender hoje? Sim ou não?